Quero deixar para sua meditação Mateus capítulo 5, versículo 13, que diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar sem gosto, para nada mais presta a não ser pisado pelos que passam. Eu quero relembrar você aqui o que está acontecendo no nosso Brasil. Infelizmente, os cristãos chamados crentes, eles não têm mais gosto, eles não fazem diferença, e você está vendo tanta zombaria no meio dos evangélicos, e eu fico pensando, meu Deus, como é que pode um povo tão que dizem que conhece Jesus Cristo e está havendo tanta zombaria no meio dos evangélicos? Mas o problema é porque o sal, a Bíblia diz que o sal serve para dar gosto. Só que eu já disse que o mundo, o Brasil, está perdido, está cheio de podridões, cheio de maldições, porque o sal é pouco. Quando o sal é pouco, a carne perde. Então, o próprio Jesus fala que a carne não serve para nada, mas somente o Espírito. Então, eu quero que você, que é chamado cristão, que é chamado de crente, dê uma examinada nas Escrituras, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, 7, e você vai descobrir o que está acontecendo. Você tem que olhar para você mesmo e perguntar, mas eu sou sal? Eu sou luz? Porque o que está faltando no nosso meio é sal. A carne está dominando o Brasil, as pessoas vivem na carne. Quando as pessoas vivem na carne, a igreja não faz a diferença. Eu já vi algumas pessoas falando que vizinho de igreja não se convertem, mas o problema é porque o vizinho conhece a vida do seu vizinho. Então o vizinho está ali perto da igreja, sabe tudo o que passa, o que as pessoas fazem. Então o que está precisando no nosso Brasil, o que está precisando nas nossas igrejas, é que as pessoas se tornem sal. Então eu tenho analisado que as pessoas têm tanto zombado dos evangélicos, tanto, principalmente esses pentecostais. Eu não consigo entender como é que às vezes esses crentes pentecostais, às vezes eu estou falando isso aqui não por zombar, mas assim, às vezes eu fico com pena deste povo, porque até os próprios chamados crentes de dentro das denominações deles estão usando aquelas coisas que eles dizem que acreditam para zombar deles. Esse tal desse bispo escarnecedor chamado de Bispo Arnaldo, é claro que esse cara é um escarnecedor, mas muita coisa que aquele cara fala é verdade. Eles fazem isso dentro das igrejas. Então eu já disse várias vezes, Salmo capítulo 32, o verso 9, e às vezes eu já citei várias vezes esse salmo, mas hoje eu vou falar o que fala a respeito desse salmo, que diz assim: não seja como um cavalo ou como uma mula sem entendimento, que precisa de cabresto e freio. Muitas vezes os evangélicos hoje, muitos deles, às vezes eles são tolos, eles são semelhantes a um cavalo ou uma mula mesmo, sem entendimento. E é por isso que as pessoas estão zombando. E a nossa missão no evangelho não é que as pessoas nos zombam de nós. Às vezes as pessoas podem ter zombado de nós porque nós não fazemos coisa errada, nós lutamos para não prostituir, para não pegar coisa dos outros, para não beber, para não se drogar. Então, por essas coisas eles deveriam zombar de nós mesmos. Agora, por essas tolices que essas pessoas fazem na igreja, elas simulam que está cheio do Espírito Santo. Na verdade, elas não estão cheias do Espírito Santo, coisa nenhuma. Então eu digo para você, meu irmão, que você que é um cristão, deixa de ser tolo, para de acreditar em bobagem. Aí você responde para mim, mas eu creio. A Bíblia diz que Satanás também crê. Tiago capítulo 2, verso 19, diz assim: crês tu que é um só Deus? Os demônios também creem e tremem. Você precisa crer sim. Para você se ser salvo, você precisa crer no Senhor Jesus. Mas você precisa examinar as Escrituras para ver se a sua crença está certa. Porque o que está acontecendo dos dias de hoje é que é muita zombaria com as tolices dos evangélicos. As pessoas estão zombando mesmo, porque as pessoas, em vez de ser luz, ser sal, ser pessoas que dão testemunho, não esse testemunho de subir num altar e ficar falando o que era, isso não é testemunho não. Testemunho para mim é onde você trabalha, é diante da sua família, diante da sua vizinhança, onde as pessoas veem de fato a diferença em você. Mas infelizmente os crentes têm sido um pessoal tolo, gente. Sim, às vezes eu falo isso com respeito por alguns que eu conheço, que são pessoas que
realmente são convertidas, mas eles carregam umas tolices que a Bíblia reprova isso, então eles têm sido alvo de zombaria, de muita bobagem. Mas eu quero dizer para você que você precisa examinar a sua vida. 2 Coríntios capítulo 15, verso 5, o apóstolo Paulo manda a igreja de Corinto examinar eles mesmos se eles realmente têm fé mesmo no Senhor Jesus, porque a sua fé tem que estar baseada no Senhor Jesus e nas cartas dos apóstolos, porque você precisa entender o que o seu mestre está te ensinando, que às vezes ele está te ensinando bobagem e o reino de Deus está sendo blasfemado por causa de tolices dos evangélicos. Às vezes eu já disse numa mensagem que eu me envergonho de ser chamado crente porque é muita tolice, muito falso testemunho, é muita mentirada, gente. E eu pergunto até quando? Já estamos em 2018, será que eu vou ter que repetir de novo Mateus 22, 29? Errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Às vezes são dos versículos que eu tenho mais dito para vocês. Errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Para de crer em bobagem, gente. Examina as escrituras. Prova se o Espírito é de Deus mesmo. Às vezes as pessoas ficam ensinando a Deus, pedindo a Deus, falando que é Jesus, que é Espírito Santo. Se você for analisar, a Bíblia diz que não é de admirar que o próprio Satanás transforme em anjo de luz. A Bíblia diz que haverá falsos cristos, falsos profetas que fará tão grandes sinais que, se possíveis, enganaria até os escolhidos. Também fala que há falsos que vai fazer descer até fogo do céu. Então não vem essa crença dizer que é Espírito Santo, que é de Deus. Tudo isso é o princípio das dores, mas o que eu quero dizer para você: converte de verdade, arrependa, para de pecar, para de ser tolo. Você não precisa carregar um monte de loucura que alguns falsos ensinam aí. O evangelho é simples, é você crer no Senhor Jesus e obedecer, viver uma vida simples, uma vida de retidão, uma vida de honestidade. Para com essas palhaçadas. Quem age é o Espírito Santo. Não é você ficar dizendo que você está cheio do Espírito Santo, tipo esses macumbeiros. Então eu digo mais uma vez: não sejas como um cavalo ou como uma mula sem entendimento que precisa de cabresto e de freio. As pessoas têm sido zombadas, tantos evangélicos hoje, até pessoas que são das suas próprias igrejas estão levando isso para o humor, e os pentecostais, que são os mesmos, estão rindo desses caras. Eles deviam estar chorando, porque são tanta zombaria, tanta zombaria. Eu, sinceramente, se eu fosse pertencesse a uma igreja dessa, eu abominava esses cretinos que estão usando isso. Vê esse moleque aí mesmo que apareceu aí num vídeo aí, cantando e bebendo, e dizem que estava falando em língua estranha. Eu pergunto: que cristãos tolos, eu falo mesmo, tolos. Vocês precisam conhecer o Senhor Jesus. Para de defender sua denominação. Eu sou tradicional, mas eu não defendo igreja nenhuma. Eu defendo o Senhor Jesus e o meu testemunho que vai falando a respeito da minha crença, a minha vida que vai provando que eu sou, eu não sou. E que Deus tenha misericórdia de vocês. Mas dá tristeza de ouvir algumas coisas. Quando você entra na internet e você vê tanta bobagem no meio dos evangélicos, é por isso que as pessoas não convertem, que são muitas tolices. Mas eu digo para você: errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Faça isso, conheça as escrituras, esquece quem é seu mestre. Se o seu mestre está te ensinando de acordo com as escrituras, eu digo amém. Se não, eu digo misericórdia. Você quer saber como é que muitos crentes são tolos? Quando alguém está pregando lá na frente e conta uma desgraça na mensagem, quantos que digam glória a Deus e aleluia? Eu vi alguém falando isso esses dias, mas eu já falo isso há muito tempo. Eu lembro que eu estava numa igreja, o cara disse uma palavra, alguém disse aleluia, eu disse misericórdia. E às vezes tem que dizer misericórdia. Senhor, tem misericórdia desse monte de tolo.